Olá pessoal, agora vamos falar sobre registros, tá? Dando continuidade às nossas videoaulas. Então, o que é um registro, né? Até então, tá? A gente vem utilizando, né, nossas estruturas de dados, a exemplo de vetores e matrizes, né, como estruturas homogêneas, né, onde a gente pode guardar apenas informações de um único tipo de dado, né. Então, isso limita algumas situações, né? Por exemplo, vamos supor que eu desejo manter em memória, né, os dados de uma pessoa, como seu nome, data de nascimento e idade, né? Ou de um grupo de pessoas, né? Então, eu faria uso de uma estrutura de dados. A que mais poderia se aproximar seria a matriz, mas a limitação é que a gente precisaria ter aí, né, uma estrutura, né, uma variável para cada tipo de informação, já que até então as estruturas que a gente viu só permite que a gente armazene um tipo de dado. E aí, em solução a essa questão, né, como uma alternativa, a gente pode fazer uso dos registros, né? E o que é um registro, né? Um registro, né, é uma estrutura heterogênea, né, onde a gente tem, né, os campos, né, e esses campos sim são de um único tipo, né. Então, um registro, né, a gente monta geralmente com elementos, e elementos são os campos. Como a gente pode observar aqui, né, a gente tem esse registro aqui com 4 elementos, né, ou 4 campos. E esses campos são o nome, né, o campo nome, o campo idade, o campo função, o campo salário, por exemplo. Aqui é um registro de funcionário, né? Então, em uma única variável de memória, a gente consegue guardar essas 4 informações aqui, né, de tipos diferentes, né? Então, né, pelo menos 3 tipos a gente tem aqui, né, que é o string, né, o inteiro e o flutuante. No C, tá? No C, a gente chama de registro ou o próprio identificador na linguagem, que no caso seria o struct, tá? O registro é semântico, né? O struct é sintático, né? O struct é da linguagem, tá? O registro é que a gente possui, né, o, o, o recurso de registro em outras linguagens também e funciona da mesma forma, né? Então a gente pode chamar de registro ou simplesmente de struct, tá? Então, um exemplo aqui, né, de uma informação estruturada, né, num registro, a ficha de um aluno, né, a gente tem esses campos: matrícula, nome, endereço, fone, data de nascimento, estado civil e a renda, organizado, né, em uma única estrutura, tá? É uma estrutura de registro. No C, o registro a gente declara com a palavra reservada struct, tá? Então, aqui está a forma como a gente usa um registro. A palavra reservada struct, tá? O nome que a gente está dando à estrutura, tá? Não é a variável ainda, a gente está criando, né, uma estrutura, né? Como se fosse um tipo, né? A gente tem lá, por exemplo, a variável tipo inteira, a variável tipo caractere, e a gente vai ter uma variável do tipo do struct que a gente está criando. Então, posso criar aqui, por exemplo, um struct funcionário, aí os campos de funcionário. Nessa declaração aqui, né, do struct, eu já estou incluindo inclusive as variáveis desse tipo, tá? Struct. Eu poderia incluir aqui já na sequência até mais de uma separada por vírgula, as variáveis desse tipo struct. Poderia ser funcionário 1, funcionário 2 e assim sucessivamente. Seriam variáveis desse tipo, né, do tipo struct. Alguns exemplos de outras declarações, né, por exemplo, né, o struct est, né, com dois campos que a gente chama, dois campos, um campo inteiro com nome i, um campo float com nome f, e essas variáveis a e b são do tipo est, tá? Essas variáveis possuem os campos i e o campo f,
né? A B também vai possuir o campo I e o campo F. Aqui é a declaração simples de um registro, tá? Particularmente eu prefiro declarar o registro separadamente dessa forma, tá? Sem declaração de variável. E quando eu for utilizar, né, em meu código o registro, eu declaro, né, uma variável do tipo registro, que eu já tenha declarado anteriormente. Aqui é um exemplo, tá, de uso de registro. A gente vai, na verdade, simular aqui um uso, né, de um registro desse aqui, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma estrutura de array de registro, como eu falei, a gente declara uma variável do tipo float, do tipo caractere, e uma variável do tipo, né, registro. Então, tipo registro, nome da variável e o tamanho. Isso aqui é o tamanho do meu vetor. Eu posso ter um vetor de registro. Por exemplo, pessoas, onde tem nome, idade, né, e data de nascimento. Eu posso ter um vetor dessas informações, né? Guardar isso num vetor. Um vetor de quê? Um vetor de registro. E eu declaro um vetor de registro da mesma maneira que eu declaro um vetor de inteiro, um vetor de caractere, né? É o tipo do registro, tá? Aí a variável e o tamanho. Então é assim que eu declaro, né, meu vetor. Vamos praticar um pouco, né, através aqui dos exercícios. Crie um tipo registro de funcionário com a seguinte estrutura: nome, data, né, dia, mês e ano e o salário base, né. Aí ele pede para criar, né, uma variável funcionário, né, do tipo criado acima. Solicite do usuário o preenchimento do campo. Então vamos aqui, novo arquivo fonte, include stdio.h, de stdlib.h, a gente pega aqui o main, o registro, tá? A gente vai declarar ele aqui fora. Então eu vou declarar aqui fora do main, né, através da palavra reservada struct e o nome do registro. Ele pede que crie um registro chamado funcionários. Funcionários, né? A questão já solicita que a gente faça isso. Ó, na verdade ele não dá o nome, né? É de funcionários. Então vou escolher aqui colocar func, tá? Func. E aí os campos ele pede que seja nome, né? Vou botar de tamanho 30. Data de nascimento também, né? Data nasce com tamanho 8, né? Ele quer lá dia, mês e ano. E o salário, que é float. Salário do tipo float. Então, meu registro é essa estrutura aqui, né? Então, eu vou declarar uma variável e essa variável vai ter esses campos onde eu posso guardar um valor, esses valores que são diferentes, né? Esse do tipo caractere, esse do tipo flutuante. Então, a gente pode vir aqui, ó, ele pede que declare uma variável funcionário, né? Então, eu posso fazer assim, ó, funcionário, né? Essa é a variável. E qual o tipo dela? Func. Então, esse é o tipo func e aqui é minha variável funcionário. Do mesmo jeito que eu declaro, por exemplo, inteiro idade, né? Aqui é o tipo e aqui é a variável, aqui é o tipo dessa variável funcionário. E qual o tipo? Func. E func é o que? Um registro que possui esses campos. Então, funcionário automaticamente possui esses campos, tá? Então, vamos fazer a leitura dessas informações. Para ler as informações do funcionário, eu posso ler acessando campo a campo, tá? Através de um ponto. Então, ó, funcionário, ponto, nome, tá? Então, eu consigo aqui, ó, acessar o campo nome de funcionário, né? Utilizando aqui o ponto.
tá? É assim que a gente faz o acesso. Então, ele pede para ler, então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, printf, informe o nome, e aí eu leio esse nome, tá? Posso ler o nome com gets também, tá? É mais adequado para ler espaço, mas aqui eu vou limitar, tá? A usar o scanf mesmo. Então eu vou ler aqui funcionário nome. A gente continua seguindo aquela mesma regra que se eu estou lendo um valor string, né, com scanf, eu não preciso passar aqui o i comercial, somente nesses casos, tá? Então informe a data de nascimento, scanf, também vai ser string, %s. Esse aqui eu uso scanf de boa, porque não vai precisar de espaço, né? Então continua aqui, funcionário, ponto, data de nascimento, o editor já sugere, tá? Mas você pode escrever também, tá? Data de nascimento, não tem problema nenhum. A gente não vai usar o i comercial, porque também é string, né? E para finalizar a leitura do registro, a gente precisa ler aqui o salário, né? Informe o salário. E aí eu leio o salário, tá? Porcento F. E aqui eu já preciso informar o i comercial. Funcionário ponto salário. Ok? Pronto, dito isso, a gente realiza aqui a leitura dessas informações. Eu posso aqui imprimir para a gente ver se leu direitinho, né? Nome, dois pontos, né? E aí imprimo, por exemplo, o nome do funcionário, ponto nome, né? Funcionário ponto nome, data de nascimento, data de nascimento aqui é data nascimento, e aqui vai ser salário, salário, ok. Vou dar aqui um barra N para a gente entender direitinho como é que fica. Então eu fiz a leitura aqui, observando que eu acesso o nome, acesso o registro através da variável, né? Variável, nome da variável, ponto, nome do campo, né? Então, se eu compilar aqui, né, vai pedir para salvar, vamos salvar aqui em registros, questão 1, pedir o nome, né, Maria, data de nascimento, 1/1/2000, e o salário, vou botar aqui R$600, né? Faltou aqui a gente colocar o barra N e botar os caracteres de formato para imprimir aqui, né? Então faltou a gente colocar aqui o barra N e o salário a gente vai imprimir com 2 casas decimais, ok? A gente botou o parâmetro aqui, né? E faltou colocar onde seria impresso na string do printf. Então Maria, 2.000, salário R$600. Tá aqui, né? O nome Maria, data de nascimento, que eu digitei, e o salário, né? Conforme foi informado, ok? Então a gente consegue usar o registro dessa forma, né? Sempre acessando pelo nome da variável, ponto e o nome dos campos, né? Que compõem o registro, tá? Observe que a gente guardou todas as informações do funcionário em uma única variável, funcionário. Se a gente não lançasse a mão do artifício do registro, a gente teria que declarar uma variável nome, uma variável idade e uma variável
salário. Até aí tudo bem, né? Que a gente teria, né, de declarar de todo jeito já aqui para montar o nosso registro. Mas vamos dar um passo adiante. Se a gente precisasse fazer isso para 10 funcionários, guardar informações para 10 funcionários, e aí? O que é que a gente ia precisar fazer? Declarar 3 variáveis para cada funcionário, né? E aí a gente teria para 10, 30 variáveis. Imagine a logística de lidar com isso, né? Não é tão simples, tá? Então é isso justamente que trata a questão seguinte, né? Vamos supor, né, que a gente precisa agora criar um conjunto de 10 funcionários, né? Então a gente vai acrescentar um campo código de funcionário, tá? E aí, né, a questão pede aqui que a gente acrescente, né, o campo código e um algoritmo que faça uma consulta a um funcionário já cadastrado. Então a gente vai acrescentar um campo código no nosso registro, né, para que a gente consiga pesquisar um funcionário pelo código. Depois que a gente cadastrar, o programa permitir que a gente informe o código de um funcionário e ele traga, tá? E aí quando ele encontrar esse funcionário, ele deve permitir ou ele deve mostrar, tá, o nome, né, do funcionário e o seu salário. Então, seguindo aqui, tá? Vamos acrescentar no nosso registro, a gente pode fazer uma adaptação aqui. Eu vou salvar como questão 2, a questão 1 fica essa. Só a nível de informação, esses códigos que são feitos aqui na videoaula eu vou disponibilizar em meu site, tá? Lá junto com o material correspondente. Então vamos lá. Ele quer que a gente acrescente aqui, ó, código. E aí esse código tem que ser lido aqui, né? Além do nome e o código. Observe, né, informe o código, que ele não quer só um funcionário não, tá? Agora ele pede que a gente informe 10. E aí? A gente precisa criar um vetor de func, né? Um vetor de func. Para criar um vetor de func é o próprio struct, que é esse, tá? A variável e o tamanho. Eu posso adaptar o código aqui, né? Ele sugere que a gente faça uma adaptação. Então, eu vou dizer que funcionário é um vetor de 10 agora. Para preencher, eu preciso de um laço, né? Não vou preencher um a um, né? Repetir o código aqui. Eu vou fazer uma estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição, né, vai rodar, né, para os 10 funcionários. Então, essa leitura que está sendo feita aqui, né, dessas informações vai ser feita para os 10. Beleza, botei aqui no laço, vai ler 10 vezes. O que é que eu preciso adaptar aqui também? Vejam só, a minha variável funcionário agora é um vetor. E para acessar um vetor, a gente precisa acessar pelo seu índice, tá? Então, eu vou acessar, tá, meu funcionário, qual? Meu primeiro funcionário, meu segundo funcionário, meu terceiro funcionário. Então, é aqui, ó, que eu coloco o índice do meu vetor. Então, funcionário na posição I, né, leio o código, funcionário na posição I, leio o nome, funcionário na posição I, leio a data de nascimento e na posição I eu leio o seu salário. Então, eu preciso acrescentar aqui, tá? E não no campo, tá? O campo não é vetor. Aqui é meu funcionário tal, data de nascimento, funcionário tal, tá, nome, funcionário tal, código, ok? Então a gente tem, né, essa opção aí, tá? Então, a gente vem aqui, ele pede que pesquise um funcionário para imprimir, né, seu nome e salário, beleza. Então eu preciso aqui, né, pedir que ele quer que seja informado o código. Então eu vou pedir aqui, ó, informe um código para pesquisa. Então após a leitura de todos os funcionários,
eu vou informar aqui um código para pesquisar. Então, %d, vou ler uma variável aqui, tá? Então, vou ler uma variável que eu tenho que declarar, chamada código. E essa variável que vai ser utilizada para percorrer, tá? meu registro. Então, eu declaro aqui código do tipo inteiro. Obviamente, esse código que eu vou comparar com o código do funcionário tem que ser o mesmo tipo, né? Para dar certo, ó. Código, e esse código aqui é o que eu estou informando, o usuário está informando para pesquisar. Aí o que é que eu faço? Percorro meu registro inteiro. Para percorrer meu vetor de registro inteiro, eu uso o laço, né? Começa em 0 e menor que 10 e mais. Beleza. E o que é que eu preciso fazer? Uma condição: se funcionário na posição i ponto código, né, foi igual ao código que eu digitei, ou seja, foi igual ao código que eu estou pedindo que ele procure, né? Se o funcionário atual for igual, o que é que eu preciso fazer? Imprimir as informações dele, né? Como nome e salário. Eu já tenho aqui, ó, nome e salário, vou recortar e vou colar aqui, ó. Ok? Então, feito isso, né, a gente já tem que a questão está solicitando, né? Então, juntamente com o seu salário, mostrar o funcionário e seu salário. Então, a gente tem aqui, tá? Eu vou diminuir aqui para 5, para facilitar aqui a execução e a simulação, tá? Mas não muda nada. Vou diminuir aqui para 5 para a gente poder simular aqui direitinho. Ok, vou salvar, compilar. Faltou aqui, tem um vetor, né? Eu não alterei da questão anterior, né? Precisa ser na posição i, né? É um vetor, funcionar agora é um vetor, né? Esse código é o resto do código da questão anterior, eu não tinha alterado, a gente inclui aqui, né, o índice do vetor na variável, e agora vai dar certo. Então, código 1, isso é um erro no scanf, ó, ele não está conseguindo acessar, né? Esse erro de acesso à memória é aqui na leitura. Então, ó, é aqui na leitura, exatamente, porque código é inteiro, ó, tava string, tá? Ok, corrigido, vamos lá, código 1, opa, vamos ver aqui o que foi que aconteceu, faltou o i comercial também, ok, tem que ter o i comercial, tá? O código que é do tipo inteiro, né, tipo inteiro. Código 1, Maria, data de nascimento, salário, 2, Pedro, data de nascimento, né, salário, para a gente simular, 3, José, data de nascimento, 4, Josi, ele já deu um problema para ler o variável string aqui com baf, ó, saltou, né, processou aqui, já vai comprometer o resultado, a gente precisa limpar o buffer do teclado, código 5, nome Tereza, data de nascimento 3/3/1988, salário R$700. Vou me informar um código aqui para pesquisa, seria, por exemplo, o código 2, né?
Código 2, Pedro e seu salário é 200, né? Então deu certinho. Aqui, pessoal, problema com o buffer, né? Eu dei um enter aqui a mais e ele saltou aqui o nome, tá? Mas a gente pode ter esse cuidado sem a gente executar com F-flush, por exemplo, antes, tá? De ler um string. Não era para acontecer esse tipo de problema, já que a gente não está lendo caractere. Geralmente acontece quando a gente está lendo variáveis do tipo caractere, único caractere, né? Aqui no caso é string, mas tudo bem, tá? A gente viu aqui que deu certo, tá? Caso seja necessário, né? Pode aqui, ó, antes de ler, né? O data de nascimento, o nome, pode limpar o buffer, tá? Então pode ser utilizado aqui. Não vai acontecer com todo mundo, tá? Que reproduziu o exemplo, né? Em alguns casos pode ser desnecessário utilizar esse recurso. O F-flush vai limpar a entrada do teclado, beleza? Então aqui poderia colocar aqui também e resolver o problema, tá? Então essa é a questão, né? Que foi pedida, tá? A gente tem um vetor aqui, ó, de funcionários, né? Fizemos a leitura do funcionário. Então, o que é que fica aqui para que a gente possa fixar, tá? Declaração de um registro, né? Tem essa declaração do registro, onde tem identificador, né? O tipo que a gente dá, né? O nome é o tipo registro, é func. E aqui são os campos, tá? Do meu registro, né? Os elementos do meu registro, cada um tem seu tipo, tá? Inclusive, tá? É possível fazer uso, né? De um registro dentro de outro registro, né? Isso também é permitido, tá? É possível ser feito. Não há como é que se diz, limitações para isso, tá? Vamos ver aqui se eu tenho aqui mais alguma questão falando sobre isso. Então, aqui só tem um exercício, né? Mas um exemplo, tá? De um registro dentro do outro. Vamos supor que a gente pudesse aqui querer e quisesse aqui guardar um endereço do funcionário, por exemplo, né? Então criaria aqui um tipo endereço, vou chamar aqui end, né? Onde no endereço eu tenho o logradouro, tenho botar o número da casa, eu vou botar caractere porque o número pode ter letras, né? Um A, um B, né? Pode ter apartamento, bloco e tal, né? Então, logradouro, número, cidade, por exemplo, né? Vai ser um char, né? Cidade e um char também para o F, unidade federativa, tá? Então aqui é endereço, né? Um struct de endereço, guarda o endereço, que é o nome da rua, tá? O número, a cidade, né? O nome da rua, falta o bairro aqui, né? Bairro, rua, número, bairro, cidade e estado. E aqui no funcionário eu poderia acrescentar esse registro, né? Simplesmente botando aqui, ó, end endereço. Aqui é o endereço do meu funcionário, tá? Eu tenho agora um campo endereço. E aí eu posso acrescentar aqui como é que eu faço para ler aqui os dados, né, desse endereço. É simples, né? É só ler com ponto também, tá? Então poderia aqui, por exemplo, ó, printf, botar aqui, ó, endereço barra n, aí eu pego aqui, bota assim, vamos lá, vou botar aqui logradouro, dois pontos, aí leio o logradouro
%S, tá? E aí eu tenho funcionário ponto, né? Ó, endereço, né? Ponto logradouro, tá? Como o logradouro é um string, eu não vou usar o i comercial aqui, tudo bem? Então, logradouro, e aí a gente segue com os demais. Logradouro, número, né? String também, então número, bairro, também aqui, bairro, cidade e estado. Ok? Então, ó, a gente tem a variável, o campo, endereço, né? Que é um registro também que possui campo, tá? Lembrando que funcionário aqui é um vetor, né? Então a gente precisa do índice. Ó, esse camarada aqui a gente tem que informar, senão não vai dar certo. Então, vendo funcionário na posição i, né? A gente vai ler cada informação separadamente. Ó, ok? Então a gente leu aqui o funcionário, tá? Que esse outro registro está dentro desse outro, não é? E aqui eu posso imprimir, né? Também. Vou botar aqui tudo numa linha só, separado por vírgula, por exemplo, né? %S, %S, endereço, número, aí bairro, cidade, estado, barra N. Esse aqui também é barra N. Ok. E aí a gente só coloca aqui, ó, funcionário. Aqui é o funcionário do código que eu digitei, né? Na posição i, endereço, ponto logradouro, né? E aí eu repito aqui, ó, para os demais, né? Aqui eu repito para os demais, logradouro, número, vou dar um enter aqui, tá? Número, aí bairro, cidade e o F, que é o estado, né? Ponto e vírgula, pronto. Esse camarada aqui, estou imprimindo, tá? Esse aqui, essas informações, né? Logradouro, número, bairro, cidade e estado. O que foi encontrado. Vou diminuir mais um pouquinho aqui, vou botar apenas 3 para testar, tá? Trocar para 3 aqui, para 3. Ok, vamos ver aqui. A gente consegue simular um registro dentro do outro. Código Maria, data de nascimento 2000, salário 300, endereço Rua 1. Olha, deu uma exceção. Vamos ver aqui, provavelmente na hora de ler aqui o logradouro. O número são todos string. Observe que aqui a gente não definiu os tamanhos, né? Então, logradouro tamanho 50, número tamanho 10, bairro 30, cidade 30 e o F são 2 caracteres, né? Então faltou aqui, pessoal, definir o tamanho, tá? Das variáveis strings, ok? Por isso que o caractere do formato de string deu exceção na leitura. Então código 1, Maria, salário 500, endereço Rua 1,
aqui no buffer, né? Pode dar um F-flush aqui. F-flush, STDI. Antes de ler o bairro, né? Aqui, na verdade, antes de ler o bairro, ele saltou. Deu uma limpada agora no buffer. Então, vamos lá. Código 1, nome, Maria, data de nascimento, salário, 500, endereço rua 1. Antes de ler o número, na verdade, tá? Do X, compilar aqui novamente. Ele está saltando porque por conta do buffer, tá? Tem que limpar. Rua 1, número 40, bairro Centro, cidade Petrolina, Pernambuco, código 2, José, 3, 2009, salário, endereço, Avenida A, número 500, Coab, Petrolina, Pernambuco, código 3, Pedro, data de nascimento, 1980, salário, R$600, endereço, rua 30, número 23, Jardins, São Paulo. E ele saltou o estado, né? Então, o buffer de novo. Em algumas situações não vai acontecer, tá? Então, no caso que acontecer, vocês incluem antes da leitura, né, o stdin, o F-flush stdin para fazer a limpeza do buffer antes dele realizar a leitura da variável, ok? Vou informar um código para pesquisa aqui de um que eu informei por completo, né, o código do funcionário 2, José, ver o que ele vai trazer, né? Código 2, né, o nome e o salário. E aqui a avenida, como eu estou usando scanf, ele não leu o A, né? Então a avenida, faltou ler o A, mas está guardado lá na variável. Na verdade não está guardado na variável porque o scanf na hora de processar eliminou o restante, né? Quando encontrou o espaço. Mas enfim, a nível didático, né? O logradouro, vírgula, o número, né? O bairro, tá? A cidade e o estado, né? Tracinho estado. Então, pessoal, aqui, né, o que a gente pode ver é que a gente pode utilizar aqui um registro dentro do outro, tá? Essa é mais uma facilidade de poder utilizar registro para organizar nossas estruturas de dados em memória, tá? Isso em memória, ok? Então, utilizando o registro, que é uma estrutura de dados heterogênea, a gente pode lançar a mão, tá? De várias, resolver várias situações, ok? Então, pessoal, é isso. A gente tem mais outras questões aqui. Vocês podem praticar, tá? E ficamos por aqui. Forte abraço e obrigado.